A nossa entrevista de hoje será com a psicóloga Nária Calliope e o nosso assunto é a saúde mental. Nós vamos começar falando, Nária, sobre essa campanha que acabou agora no final do mês de janeiro, a campanha Janeiro Branco. Essa campanha ela já acontece há algum tempo, mas somente agora ela ganhou mais visibilidade, ela teve mais espaço na mídia. Isso significa dizer que doenças tipo AIDS, câncer e doenças mentais, elas estão se desestigmatizando? Acredito que a gente está nesse movimento. Essa campanha Janeiro Branco, ela foi um movimento que começou lá no interior de Minas Gerais, e aí ela tem mais ou menos, acho que 10, 12 anos. E é justamente, a ideia dela era propor esse diálogo sobre os transtornos mentais, para além de falar da doença, mas falar de estratégias de prevenção para se evitar o adoecimento mental. O que levou muito a isso? Pesquisas que mostraram que a gente estava caminhando para um número meio assustador de adoecimento. Então, a proposta do Janeiro Branco ser justamente em janeiro, é um momento em que todos nós fazemos os nossos planejamentos para o ano. Minha meta, meus objetivos, e aí o alerta você tem se incluído no quesito autocuidado nas suas metas? Porque a gente pensa, eu vou trabalhar mais, alguns colocam lá, eu quero emagrecer, é a famosa lista do início do ano. Mas e o seu autocuidado? E a sua felicidade? E o seu bem-estar? Você tem parado para fazer essa reflexão? Então o Janeiro Branco ele vem para dar essa sacudida, não só no sujeito, mas em instituições privadas, instituições públicas, para trazer à tona isso tudo mesmo. Hoje eu também trabalho um pouco da saúde mental com pacientes portadores de HIV, de hepatites, dessas doenças virais. E sim, a gente tem que falar mais para quebrar o estigma e para levar o tratamento a quem precisa, porque o que eu vejo que mata mais não é a doença, é o preconceito. Pessoas deixam de buscar ajuda por medo do olhar do outro diante. E se souberem que eu tenho isso, vão achar que eu sou fraco, se eu tenho um transtorno mental é porque eu sou mole. É porque eu sou frouxo, é porque eu não sou homem, para o homem eu não sou homem suficiente. A mulher é porque eu sou muito mole. E, na verdade, o que eu vi ao longo da minha caminhada com pacientes quem adoece são pessoas que resistiram tempo demais a uma situação muito desconfortável. A população brasileira, as pesquisas apontam que ela tem uma alta taxa de ansiedade. Isso piorou mais depois da pandemia? Sim, a gente tem dados estatísticos aí de 2002, finalzinho de 2002, que apontam que aumentou 25%. E que em números a gente dentro por exemplo, da região da América Latina, nós estaríamos ali em terceiro lugar como um dos países de maior adoecimento no quesito ansiedade. E aí um alerta quando a gente fala de ansiedade é que a ansiedade às vezes ela é a doença, mas a ansiedade normalmente ela pode ser um sintoma de outras doenças também. Então, o que aconteceu na época da pandemia? A gente teve uma alteração comportamental. A gente teve aí uma mudança de hábito, a gente teve uma série de cuidados que teve que acontecer, então não estava na nossa rotina. Nós ficamos mais isolados do convívio social e isso interfere na qualidade. Nós tivemos aí perdas efetivas de entes queridos, de pessoas, aquele número que você acompanhava, que você ia vendo de gente que deixou de estar aqui nesse plano com a gente, isso era assustador. O medo o tempo todo o alerta sobre a doença, sobre o que vai acontecer, sobre o que não vai, isso deixava o nosso sistema o tempo todo ativo. Ou seja, a tensão o tempo todo acionada. E isso fez o sistema passar um pouquinho do excesso. Então trouxe à tona, muitas pessoas que tinham predisposição acabaram desenvolvendo mais cedo um adoecimento que poderia ou não acontecer, mas o ambiente proporcionou um aumento aí de 25%, 30%. Qual é a razão para isso? Como é que se explica? Como é que a ciência explica, por exemplo, pessoas diferentes, reagir a situações iguais de forma diferente? Tá? Umas têm uma reação tranquila e outras ficam muito abatidas. Isso fala até de um processo de por que algumas pessoas adoecem mais e outras menos. Humor. Dizem alguns estudos, alguns apontamentos científicos falam que a forma com que a gente desenvolveu o humor. E como que a gente desenvolve o humor? O humor eu vou encarar isso sempre com muita tristeza, eu vou encarar isso aprendendo uma lição, eu vou encarar isso tentando tirar o melhor proveito possível, mesmo de uma situação muito ruim.
não é a famosa frase da psicologia diz até o seguinte: não é aquilo que me acontece, mas o que eu faço daquilo que me acontece. Então a gente pode pensar lá no ambiente, o pessoal fala que o psicólogo gosta muito de tratar da questão da infância, mas por quê? A gente tem aí da gestação, do momento que se é fecundado, primeira coisa que é formada em nós é o nosso sistema nervoso. Então assim, desde o momento que está havendo uma fecundação até por volta dos 7 anos, nós temos aí o que a gente chama de polda neural. São formações que tá estimulando tudo. Quando essa criança ela é estimulada a encarar os desafios, caiu, levanta que você vai conseguir de novo. Quando ela é estimulada, ela tende a enfrentar melhor os desafios. E aí a gente tem até uma problemática para a atualidade. Quando a criança ela é super protegida, ou a gente tem dois viés, ou o excesso de proteção ou a ausência completa de proteção, nos dois a criança fica desamparada. Então faz com que ela seja mais pessimista, menos motivada. Então você tem uma criança que tudo que ela faz, ela tirou 9. Aí ela chega em casa e o pai fala assim, é pouco, tem que ser 10. Ela vai criando um nível de autocobrança onde tudo que ela faz é insuficiente. Então isso tudo, quando a gente a gente se forma enquanto adulto, nós carregamos esses registros é como se fosse um mapa de como reagir, é o nosso roteiro de reação. Então, toda aquela estimulação que era feita na infância, a gente vai, e mesmo que adulto, quando criança, eu não tenho um raciocínio tão lógico de isso me faz mal ou isso me faz bem. Adulto eu tenho, mas esse comportamento, ele é natural. Eu penso nele depois que eu senti. Nossa, eu sou um fracasso. Você recebe, tem gente que tem dificuldade de adulto de receber elogio. Todo mundo está dizendo para ele, seu trabalho está ótimo. E ele fala assim, não, ainda não está bom o suficiente. Por quê? Provavelmente foi uma criança. Ou ele teve a ausência de motivação, de elogio, ou inclusive ele teve um excesso de uma superproteção. Era para ele fazer alguma coisa e a mãe ou o pai, os cuidadores sempre estavam lá. Não, cuidado, não faz, cuidado. Então, eu entendo que é difícil a arte de educar, porque há de ter um equilíbrio entre o excesso e a falta, nem de mais nem de menos. E acertar a mão é difícil. A ansiedade, Naira, ela é um princípio de um processo para a depressão? Boa pergunta. Vamos refletir sobre ela. A ansiedade, ela pode ser um sintoma de um transtorno ou ela pode ser o transtorno. A ansiedade pode desenvolver em uma depressão? Pode. Assim como a depressão pode desenvolver uma ansiedade. Então, são sintomas que eles estão próximos, às vezes eles vão estar agrupados e às vezes eles vão estar separados. Isso me faz fazer um apontamento que eu acho que é interessante. Às vezes eu recebo pacientes que eles chegam assim, Naira, eu tenho transtorno do pânico, eu tenho fobia, eu tenho depressão, eu tenho transtorno bipolar. Eu penso comigo a primeira coisa. O que esse paciente tem ao certo eu não sei. Porque são diagnósticos que parecem ser muitos, mas que na verdade quando o paciente chega carregado desses diagnósticos, ele não teve um diagnóstico correto ainda. Por quê? Se ele tem transtorno bipolar, ele vai ter um episódio, às vezes, de ansiedade, ele vai ter um episódio depressivo. Isso não quer dizer que é uma doença nova, quer dizer que, nesse caso, essas coisas são sintomas. Então, o que acontece é muitas pessoas terem diagnósticos errados. A gente pega burnout aí, eu gosto de falar burnout, que é mais abrasileirado, que é a questão do trabalho. A pessoa fala assim, eu estou desenvolvendo ansiedade. Não, já é um colapso do excesso de carga laboral. Então, aí às vezes a pessoa pensa, eu estou com ansiedade? Não, a ansiedade nesse caso ela é um sintoma que vai destacar e quando investigado corretamente eu chego aquilo que é o transtorno dela de fato. Hoje no trabalho as pessoas são levadas a bater metas, são cobradas por produtividade, tem a questão do assédio dentro do ambiente de trabalho. Tudo isso pode contribuir, pode influenciar as pessoas a desenvolver um processo de problemas mentais? Eu acho que o trabalho pode, e acho também que na atualidade o nosso convívio é muito disso. Eu digo que a gente entrou numa era que tudo é acelerado demais. Se a gente parar para observar, nós não conseguimos assistir um filme hoje, 90 minutos é a média de um filme comum, sem pegarmos o celular e manusearmos ele no mínimo umas 3, 4 vezes. A gente perdeu a capacidade de concentrar em um objeto por um período estendido do tempo.
Então, quando a gente está falando de o tempo todo eu tenho que estar pensando em múltiplas coisas, parece que criou-se uma filosofia de que eu tenho que estar o tempo todo muito feliz e produtivo. Peraí, mas o nosso corpo, o nosso cérebro, ele tem um espaço para sentir tristeza, ele tem um espaço para sentir estafa. Se tudo isso está aqui dentro, ele foi programado para sentir. E todas as nossas emoções têm função. A tristeza é aquele momento em que você se recolhe, faz uma reflexão da vida. Quando você está com sintomas de ansiedade ali, eu não estou falando de uma doença, eu estou falando que deu uma taquicardia. Opa, peraí, o que eu tô? Tô nervoso? Eu ia falar com o Wellington agora. E aí eu fiquei nervosa. Ouça, dá os sintomas de ansiedade. Mas quando eu conseguir nomeando, é tranquilo. Eu tenho que entender o que aqueles sintomas ou o que aquela emoção quer me dizer. Agora, quando a gente pega que vai para o trabalho, o que nós temos acontecido? A gente vive 1/3 da vida para o trabalho. E aí a gente tem as metas, e a gente criou a tecnologia e diz que para ter mais tempo. E, na verdade, a gente criou a tecnologia para acumular mais coisas para fazermos. Hoje, no almoço de família, você está fechando uma reunião e tudo. Hoje você leva a reunião para casa, você faz reunião em casa. Então, a tecnologia facilitou você levar o trabalho para casa. E quando a gente pensa que tudo isso acelerado, eu penso que o trabalho ele tem sim sido uma fonte de adoecimento quando, e aí um outro ponto, principalmente, assusta muito as pessoas quando eu falo isso, que é quando a gente gosta demais daquilo que faz, é preocupante. Por quê? É o primeiro nível para a gente se negligenciar, que é assim, eu tenho um compromisso e eu tenho uma consulta. Consulta fica para depois. Eu tenho um compromisso e tenho um retorno médico. Ai, não, mas eu tive uma ideia agora que se eu não executar, eu não vou bater minha meta. A consulta, o retorno da consulta fica para depois. Ah, é um encontro de família, mas estou muito cansado porque hoje eu fui até mais tarde. Então, o eu fica sendo negligenciado, eu vou me deixando para depois em função do trabalho. Normalmente as pessoas acham que quem desenvolve esse primeiro traço de ansiedade no trabalho é porque não gosta. Existe sim pessoas que estão deslocadas, e aí é um outro processo de trabalho. Mas a maioria das pessoas que têm adoecido dessa sobrecarga do trabalho são pessoas que gostam tanto daquilo que fazem que conseguem se adiar para depois em função daquela dinâmica laboral. E as empresas, Naira, como é que elas estão lidando com isso? Você, como psicóloga, tem sido convidada para fazer palestra nas empresas com esse tema? Sim, eu percebo que as empresas têm se preocupado um pouco mais. Óbvio, tem empresas que ainda estão caminhando para isso, mas já tem empresas que chamam, agora mesmo no Janeiro Branco, a equipe com que eu trabalho na clínica, a gente foi convidado para algumas empresas para falar, uma roda de conversa com mulheres, a gente teve um grupo da Sociedade de Contabilidade, convidou os psicólogos para falar sobre qualidade de vida, para falar sobre estratégias. A gente foi ao IFPA falar com um conjunto de professores sobre a questão do adoecimento. Então, assim, eu vejo que as empresas têm se atentado mais a isso e, principalmente, eu vejo algumas empresas buscando já psicólogos que trabalham nesse viés organizacional para lidar com conflitos. Uma das coisas que adoecem muito as pessoas é um ambiente adoecedor. O que é um ambiente? Cheio de conflitos. Eu nem acho, Wellington, que às vezes as metas são perigosas. Mas as metas, elas também trazem assim, alcancei a meta, tem aquela descarga de adrenalina ou prazerosa. Eu acho que o que mais machuca um trabalhador é quando aquele ambiente é adoecedor. É conversas excessivas, é quando fica um ambiente de fuxico, de intrigas. Eu acho que isso é muito mais comprometedor. A pessoa acorda para ir para o trabalho e fala assim, meu Deus, eu tenho que ir para aquele lugar hoje. Então, quando a empresa se atenta para ir trabalhando isso, outra coisa, eu vejo que o meu profissional ele está ruim em uma função. Se ele está ruim, eu tenho que me perguntar qual é a habilidade desse meu profissional. Eu estou aproveitando a habilidade dele? Por exemplo, o Wellington, você é jornalista. Se eu falo assim, não, Wellington, a partir de hoje você vai ser chefe de cozinha. Ou eu pego você e coloco num local que talvez não é sua aptidão. Aquilo vai te gerar um sofrimento e hoje, trabalho para o adulto é responsabilidade. A gente trabalha porque a gente tem compromissos, a gente tem o alicerce da família, a questão financeira. Só que, se eu estou num local onde eu não me sinto valorizado, se eu não consigo desempenhar aquilo que eu gosto e sei fazer, nós vamos ter um complicador de adoecimento. Então, é importante as empresas terem atentados, tipo, a pessoa que eu estou contratando tem um perfil. E primeiro, tem um perfil da minha empresa, cada empresa, a empresa ela é uma persona. A empresa também tem um perfil, tem uma empresa que ela tem um perfil mais fechado, tem uma empresa que ela tem um perfil de horário mais flexível. Então, as pessoas quando vão trabalhar, elas têm que ver se elas se encaixam nesse perfil de empresa.
para poder aí essa dinâmica funcionar melhor. Os profissionais da área física dizem e estão corretos ao afirmar que é preciso a gente cuidar do corpo, é preciso a gente se exercitar. Mas, por outro lado, também tem a questão da mente. O que deve vir primeiro? Cuidar do corpo ou da mente? Ou os dois juntos? Wellington, não andam separados. É bem interessante porque se você está com um problema, alguma coisa, tem um boleto que está atrasado, seu cabeça está focada no boleto. Você fica desatento, seu corpo pode até estar saudável, mas você fica desatento, você não consegue aproveitar 100% do seu corpo. Assim, quando o seu corpo não está bem fisicamente, você também não vai conseguir, estou relaxado. Não, você fica o tempo todo em tensão. E hoje, uma das máximas do próprio serviço da psicologia tem pessoas que estão há anos tratando depressão e que não é depressão. É uma disfunção de hormônio, é uma deficiência de alguma vitamina. Então, hoje, se você vai no psicólogo há algum tempo e esse seu psicólogo não pediu para você fazer um check-up médico, não pediu para você avaliar a vitamina, não pediu para você praticar atividade física, você está ouvindo agora que você tem que fazer isso. Que você precisa fazer check-up médico para ver deficiências de vitamina, mulheres para ver deficiência de hormônio, homens também precisam verificar hormônios e... Hoje, a chave mestre para tratamento de ansiedade, TDAH, transtorno bipolar, transtorno limítrofe borderline é atividade física e adequação da rotina. Quando a gente fala de atividade física, existe uma série de substâncias que são liberadas, então é importantíssimo. E aí eu vou acrescentar. Uma das coisas que tem gerado adoecimento hoje é a alimentação. Então, ainda vou agregar a questão alimentar. A gente teve uma época que a gente tratava muito a hipertensão, teve a campanha de alerta ao sal. E eu acho que futuramente a gente vai ter a campanha de alerta ao açúcar. Os condimentos têm acelerado, ou seja, TDAH antigamente era uma coisa que era discutido só enquanto genético, hereditário. Hoje a gente já se fala de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade adquirido pelo consumo excessivo de açúcar e pela rotina intensa, pela falta de repouso, falta de descanso, falta de atividades de lazer prazerosas. Então, isso faz a gente ter um alerta para essas coisas. Para a gente finalizar, qual é a mensagem que você diria para as pessoas que estão numa rotina muito acelerada, tem horas que é preciso desligar de tudo? Eu vou fazer uso do que foi lema da campanha do Janeiro Branco esse ano. A campanha do Janeiro Branco, ela tem inclusive a página oficial, Campanha Janeiro Branco. Ela falava, e a temática da campanha esse ano era justamente equilíbrio. Normalmente, quando a gente pensa em equilíbrio, a gente pensa em tudo perfeito, em harmonia. E, na verdade, quando a gente pensa até em uma orquestra funcionando, o equilíbrio diz que se uma nota foi mais alta, a outra vai ser mais baixa. O equilíbrio se trata, na verdade, de uma compensação. Então, se a campanha Janeiro Branco trouxe a seguinte lógica. Primeiro, cuide-se. O que é o cuidar? Como é que está o seu sono, sua alimentação? Ok. Depois ela vem alertar e ela vem fazer 4 dicas que eu achei maravilhosas, que é assim, você tem tempo útil com você? O que é o tempo útil? Qual é o seu hobby? O que você gosta de fazer que é um momento de prazer? Aonde você recarrega a sua bateria? Segundo, quem são as pessoas que te cercam? Existem estudos hoje que apontam que nós somos resultado ou nós somos a soma das pessoas que nos cercam. Ou essas pessoas nos motivam, nos colocam para cima, ou essas pessoas nos fazem, não, isso não vai dar certo, nos colocam para baixo. Então, cuidado com as pessoas que te cercam. E tenham amigos, construam laços e vínculos de amizade. Nós somos seres sociais. E aí, em terceiro, quando os seus amigos não estão dando mais conta, que o próprio amigo fala assim, cara, procura ajuda, eu já não dou mais conta, perca a resistência e procure sim uma escuta especializada. O que é uma escuta especializada? É um psicólogo, é um psiquiatra, é o seu ginecologista, mas procure alguém e olhe o seu viés de saúde. Existem hoje atividades terapêuticas. E aí eu volto e retorno lá para o quarto, quando eu falei do autocuidado. Existem atividades que elas não são terapias, mas são terapêuticas. Ouvir música, sentar, assistir um filme comendo uma pipoca, é uma atividade terapêutica. Tomar um banho no rio é uma atividade terapêutica. Então, qual é a sua atividade terapêutica para que você recarregue novamente a sua bateria? Então, tenha uma atividade terapêutica. E quando sua atividade terapêutica, a família, os amigos, não forem suficientes, perca a barreira, rompa o preconceito e procure sim
uma escuta especializada. Nádia, obrigado pela entrevista. Obrigado a você, espero ter ajudado. Falo muito também, depois eu trabalho com essas meninas.